amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, eu estou aqui, né, nesse momento para tirar essa dúvida da pessoa aqui, né, e para explicar essa situação, gente, né, para que a pessoa possa entender um pouco aqui sobre essa questão aqui, né, embora a questão aqui não tenha nada a ver com restauração, certo? Né? Mas às vezes as pessoas deixam dúvidas nas pessoas, né? Sobre essas questões aqui. Porque pessoas fazem tais isso, continuam a fazer isso, certo? Então, né, eu vou falar sobre isso aqui. A questão aqui é o seguinte, certo, gente? A pessoa disse assim, mas irmã, eu vi um vídeo, né? Acho que a pessoa viu um vídeo no Instagram da pessoa, não sei se acompanha, né, gente? Mas a pessoa vê um vídeo no Instagram dessa pessoa, né? Com, né? Eu não vou aqui falar nomes, tá, gente? Mas, né, se vocês vão deduzir aí, né? A pessoa viu um vídeo de tal pessoa, certo? No Instagram. Essa pessoa tem canal de restauração, tá? Para vocês entenderem aqui. Essa pessoa já tem canal de restauração, certo? Ou teve, né? Porque do meu conhecimento, a pessoa disse que não estava mais, que o canal ia mudar o nome, né? Não sei, certo? Há um tempo atrás eu vi. E já foi uma pessoa que estava lutando, né? Foi uma pessoa que estava lutando pelo casamento dele e ele estava lutando, né? Pelo casamento dele. E aí ele se envolveu com uma outra moça, certo? E teve um filho com essa moça, certo? Né? Que é o que todos sabem, todos que acompanhavam, todos os inscritos dele que sabia do caso dele, que acompanhava ele pelo canal dele, sabe desse caso, né? Todo mundo sabe desse caso aqui. E aí vem a questão, né? E aí, né, a única coisa que eu sei é que ele chegou a público e disse que não ia mais, não estava, né? Não sei dizer realmente, não iria mais lutar pelo casamento dele e que o canal dele não ia ser mais de restauração, certo? Chegou a público, a gente até chegou a comentar aqui, né? De tanto que as pessoas pediram que a gente comentou, né? Algumas coisinhas, né? Porque era uma pessoa, né? Que ajudava as pessoas no deserto delas, tal. E aí aconteceu da pessoa desistir, né? No caso, no fato, desistir de lutar pela sua família, né? E engatar em um outro relacionamento, né? Engatar em um relacionamento aí, né? No caso, em um segundo casamento, né? Como as pessoas disseram, certo? E aí fica aquelas dúvidas, sempre essas coisas deixam dúvidas nas pessoas, né? E aí essa pessoa viu um vídeo, assistiu um vídeo, até me mostrou, tá, gente? Até me enviou o link do vídeo, certo? Acredito que essa pessoa acompanhe, né, para me mandar o link do vídeo. Acompanhe de fora, não sei, né, porque faz muito tempo que eu, no caso eu aqui, vi alguma postagem da pessoa, né, até porque na época, não sei se, né, ele excluiu, né, a própria pessoa me excluiu da conta dele, e aí eu, né, sem problema nenhum, né? Eu era inscrita na conta dele pelo Instagram, né? Só não sei se também no canal também eu era inscrita, era uma pessoa que eu acompanhava também, era uma das pessoas que eu acompanhava. Não só, né, não tenho por que mentir, não só eu acompanhava tal pessoa pelo canal dele, como também pelo Insta dele, né? Onde ele publicava as coisas e tal, né? Mas, né? Eu não, ultimamente, faz muito tempo que eu vi alguma coisa sobre o canal dele, né? Que me parece que mudou, o nome do canal mudou, certo? Ele não fala mais de restauração, né? Mas continua pregando a palavra de Deus, como a pessoa diz, irmã, né? Tal pessoa, isso aqui eu já sabia, gente. Tal pessoa, né?
não luta mais pelo seu casamento, se envolveu em um outro relacionamento, tem até filho desse relacionamento e mudou o nome do canal e agora, mas ele continua pregando a palavra de Deus, certo? E as pessoas, gente, vocês sabem como as pessoas são, geram um bocado de dúvidas. Mas como assim, irmã? Como é que pode? A dúvida da pessoa aqui, gente, é essa. Como é que pode a pessoa estar no pecado, certo? Estar no pecado e ainda continuar pregando a palavra de Deus? Como é que pode, certo? A pessoa tá no pecado, né? Como a pessoa diz aqui, tá no adultério, irmã. Como é que pode, irmã, a pessoa tá no adultério e continuar pregando? Gente, independente do pecado dela, deixa eu explicar uma coisa, né? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A condição da pessoa, certo? É isso aqui, né? O que é incompreensível às pessoas é isso. Elas não entendem por que que a pessoa tá no pecado. Bom, né? A pessoa tá no pecado, ok, é ela com Deus, certo? Eu não tenho nada contra a pessoa pessoal, falando aqui para vocês, eu não tenho nada contra a pessoa pessoal. Acompanhava como qualquer outra pessoa que eu acompanho de canal, certo? Né? Também fui muito edificada através dos seus vídeos, através das suas postagens. É um irmão, no entanto, continua sendo um irmão meu, certo? Continuo orando para que Deus um dia possa mudar, para que a pessoa possa sair do erro, para que a pessoa possa sair do pecado. É o nosso dever de cristão. Eu não condeno a pessoa, tá, gente? Não é o nosso dever condenar, certo? Né? Não é o nosso dever condenar. Mas julgar a situação, você pode até julgar a situação, certo? Como a palavra de Deus manda julgar, né? Segundo a reta justiça da palavra, né? E segundo a palavra de Deus, né? Essa pessoa está em pecado, essa pessoa está em adultério, certo? Não segundo a minha palavra, mas segundo a palavra de Deus. Ok. Não é o meu dever condenar, julgar sim, dizer sim, que ela está no erro, dizer que ela está no pecado, ok, certo? Todo mundo já sabe disso aqui, né? Todo mundo sabe disso aqui, não sabe? Que a pessoa está no pecado, não sabe que a pessoa desistiu, não sabe que a pessoa tem canal de restauração, já teve ou tem ainda, né? Que eu não sei, faz muito tempo que eu vi alguma coisa sobre a pessoa ou alguma pregação da pessoa no canal dele, né? Provenientemente. Então, assim, gente. Então, como entender uma pessoa que uma pessoa esteja no pecado e ainda pregando a palavra de Deus? Como entender isso aqui? Certo? Então, entendam bem aqui, vejam. A condição dela, o pecado dela, aliás, o pecado dela não o tira da condição de pregador da palavra de Deus. Não anula o que ele é. Se ele é um pregador da palavra de Deus, então o pecado dele não anula isso aqui, certo? O pecado dele não se extingue, né? Não faz com que ele deixe, né, de ser pregador, certo? O pecado dele, da pessoa, independente de quem quer que seja mulher ou seja homem. Mas o pecado da pessoa não tira da condição de pregador da palavra de Deus. Ele continua pregando a palavra de Deus. Porém, certo, né? Isso é uma escolha da pessoa. Como foi uma rotina da pessoa, geralmente quando a pessoa começa a pregar a palavra de Deus, gente, vira uma rotina normal na vida dela, certo? É como um trabalho, é como algo que, uma rotina, né? Ela começou a fazer aquilo, começou a gostar do negócio, né? E aí ela não para mais, certo? A mesma coisa aqui é a pessoa que está na condição de pregador. Começou a pregar, a pessoa que começou a pregar, ela continua pregando. Ela pode sair da igreja, mas ela pode continuar na condição de pregador. É igual a muitas pessoas que, por exemplo, muitos cantores gospels, por exemplo, muitos cantores gospel, eles deixam gospel, porém continuam a cantar, seja secular ou ainda gospel. Deixam
o gospel, abandona o gospel e continua a pregar, porque essa é a condição dele, ele é cantor, se tornou uma profissão para ele, se tornou algo, certo? Ele se tornou até profissional naquilo dali, certo? A pessoa pode até gostar daquilo, né? Começou como um chamado de Deus a ela, certo? Né? E ela começou a gostar do negócio, né? Ali a gostar, e ali Deus não tira, é um dom que Deus dá à pessoa, certo? É um dom. Então a pessoa ganhou um dom da parte de Deus, de pregar, de cantar ou de fazer aquilo dali. Os dons Deus dá, Deus não toma o dom. Então a pessoa pecou, certo? A pessoa peca, Deus não tira o dom dela. Ela pode pecar à vontade. Deus não vai tirar o dom dela pregar. Ela pode se afastar de Deus, mas Deus não tira o dom dela pregar. Ela pode continuar pregando. Ela pode continuar cantando, certo? Igual aquelas pessoas que saem da igreja, certo? Vivem no pecado, mas elas continuam falando de Jesus. Né? Tem muitas pessoas que elas saem da igreja também, muitas irmãs, muitos irmãos, certo? Saem da igreja, mas, certo? Elas têm o dom da palavra, têm o dom, certo? De ministrar algo ao coração de alguém. É um dom que Deus dá a ela, certo? Mesmo ela afastada da igreja, mesmo ela afastada ou em pecado ou no erro, a pessoa continua tendo aquele dom, certo? Né? O pecado dela não tira dessa condição, certo? Né? Então veja, certo? Então, o pecado dela não tira da condição de pregador da palavra. A pessoa pode pregar à vontade, pode pregar no púlpito, pode pregar na internet, pode pregar no canal de restauração, pode pregar em outras plataformas, à vontade. Porém, agora isso, né, de fato, isso vai trazer para essa pessoa, né, um tipo de juízo mais agravante da parte de Deus, logicamente. Lembrando, gente, que o que ela prega é a palavra de Deus, não é dela. O que ela prega é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, mesmo ela sendo pregada, certo, por uma pessoa que está no pecado, porque Deus ainda pode usar essa pessoa. Mesmo essa pessoa no pecado, Deus ainda pode usar essa pessoa. Deus pode usar essa pessoa, irmã? Pode, gente. Deus usa uma pessoa que está no pecado? Usa, gente, né? Deus, ela ainda usa essa pessoa, mesmo ela estando no pecado, Deus usa essas pessoas para outras pessoas, para a salvação de outras pessoas. Mas como diz, certo? Tem uma fala do Júnior Trovão, né? Que ele dizia assim, ó, o que eu prego pode salvar a quem me ouve. Agora, né, pode não me salvar. Ou seja, o que essa pessoa prega no seu canal seja lá de restauração ou não, ou seja, qualquer outro nome, o que ele prega, certo? Pode salvar outras pessoas, mas não salva a si mesmo, certo? O que ele prega, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se é a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela é lançada, vai gerar frutos, certo? A palavra do homem é que volta vazia, mas a palavra de Deus, ela não falha. Mesmo, né? Até porque quem tem o dom da palavra, é Deus que dá o dom da palavra à pessoa. É Deus que dá o dom àquela pessoa ali. Mas dons não salva, né, gente? Dons não salva. Lembrando, né, a gente já está falando aqui, lembrando que dons não salva. Então, às vezes a pessoa pode ter o dom da palavra de Deus, ter o dom do conhecimento da palavra de Deus, mas não salvar a si mesma. Isso acontece muito com muitos pastores, certo? De igreja. Às vezes a pessoa tem um dom da palavra. É muito usada por Deus, o povo diz assim, né? Muito entre aspas. É usada de Deus, certo? A pessoa tem um dom da palavra de Deus, porém, é uma pessoa que vive no pecado, que vive nas piores situações possíveis. Vive no pecado, tem uma vida pecaminosa, certo? Mas tem o dom da palavra, certo? Mas a palavra, como eu disse, o dom da palavra foi dada por Deus a ele, certo? Foi dada por Deus a ele, ou a ela, né? Ou homem ou mulher, independente. Mas,
certo? O fato da pessoa ter o dom da palavra não a salva, certo? Não a salva e também não a resigna, né? A resigna do seu pecado, certo? Não a isenta no caso do seu pecado, certo? É necessário que essas pessoas, sim, ainda que elas preguem a palavra, ainda que seja a palavra verdadeira, que elas também venham ao arrependimento, assim como aquelas também que o ouvem, certo? É necessário que essa pessoa que esteja pregando também venha se arrepender, assim como aqueles que a ouvem, certo? Que o ouve, a ouve. Então é necessário arrependimento da parte da pessoa também, certo? Então, é como eu disse para vocês, o que ele prega pode salvar quem ouve, pode mudar a vida de alguém, certo? Mas não pode mudar a si mesma. Pode mudar a vida daquelas pessoas que estão ouvindo, certo? A pessoa tem o dom de pregar, tem o dom da palavra de Deus, tem o conhecimento da palavra de Deus. Mas o fato da pessoa ter o conhecimento da palavra de Deus, gente, não quer dizer que ele é salvo, não quer dizer que Deus aprova ele, não quer dizer que Deus está com ele, certo? O fato da pessoa ser muito usada, né? Porque Deus pode usar qualquer um, certo? Qualquer um. Não precisa ter diploma, não precisa ter conhecimento teológico, Deus pode usar qualquer um, né? Tem pessoas no mundo que conhecem mais da palavra de Deus do que aqueles que fazem teologia. Certo? Tem mais conhecimento da palavra de Deus e não tem teologia, não tem formação nenhuma, não tem estudo nenhum, mas conhece mais da palavra de Deus e prega para outras pessoas, certo? Ali. Então não é o conhecimento da pessoa, certo? Então a pessoa tem o conhecimento, né? Mas nem o seu conhecimento a salva. Se ela não se arrepender, não a salva, não adianta, certo? Então é necessário aqui que a pessoa venha ao arrependimento. Então é aquilo que eu disse, certo? O pecado dela não, o pecado dele ou dela não o tira da condição de pregador da palavra de Deus, certo? Não o tira da condição de ser usado por Deus, mesmo a pessoa estando em pecado, mesmo a pessoa vivendo em pecado, pode cometer as maiores atrocidades, pode passar, certo? O dia matando e a noite pregar, por exemplo. Pode passar o dia matando as pessoas, assassinando as pessoas e à noite subir no púlpito e pregar lindamente e salvar uma multidão de pessoas. Certo? Pode isso aqui. Pode passar o dia fazendo o que é errado, certo? E à noite ir subir no púlpito e pregar. Certo? E à noite pregar. Pode passar o dia todo bebendo cachaça no bar, certo? Fazendo as piores atrocidades possíveis durante o dia. E à noite ir pregar no púlpito, certo? Né? E aí, né? A palavra que a pessoa está pregando ali salvar a quem está ouvindo ela. Nem por isso, certo? Né? O mérito não vai ser daquela pessoa, o mérito vai ser de Deus. A glória vai ser de Deus, porque a palavra é dele. Ele está ali pregando a palavra de Deus, que não é dele, né? E a pessoa está ali, mesmo que ele apenas está sendo usado, né? Só a voz dele está sendo emprestada ali, certo? Até porque a voz dele é de Deus. Nem ele é dono de si mesmo, né? Nem a pessoa é dono de si mesma. Até ele, certo? Vivendo na situação que ele está vivendo, Deus é o dono dele. Deus é o dono do homem, certo? Deus é o dono do homem, Deus é o dono da mulher e ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, para quem ele quer, certo? E Deus não escolhe, certo? Né? Para Deus tanto faz ele escolher um que está na presença de Deus, como escolher um que não tá na presença dele, que vive o dia todo matando. Porque para Deus a palavra dele é íntegra, é reta, a palavra dele não muda. A palavra dele é a mesma, tanto na boca, certo? Tanto na boca de ímpios, quanto na boca, certo? De salvos, de remanescentes, certo? A palavra dele é a mesma, certo, gente? É a mesma. Então, entenda bem aqui a diferença aqui, certo? Entenda essa diferença aqui. Né, que o pecado dela não tira da condição de pregador ou de cantor, né? Vamos dizer que a pessoa,
Né? Você vê aí pessoas na televisão, tem direto aí pessoas que, por exemplo, aquele rapazinho, certo? Ele canta gospel ainda, ele já se confessou ser de outra religião, não me lembro agora o nome, mas né, sempre tem notícias gospels aí dessa pessoa, né? Que ele já foi, desde pequenininho, foi crescido, criou-se no evangelho, cantava na igreja, aí se desviou, certo? E hoje canta para o mundo secular, certo? Canta pro secular, né? Se veste de mulher, certo? Um jovem aí, esqueci o nome dele. Se veste de mulher, né? É homem, se veste de mulher, mas canta gospel ainda. Sempre cantou gospel. Veja que Deus não tirou o dom dele. A voz dele é linda, a voz dele é bonita. Os louvores dele sempre, né, edificaram a vida das pessoas, certo? E ainda que ele cante, esteja mais no mundo secular, né? Esteja mais no mundo das trevas do que no mundo na luz, né? Esteja mais nas trevas, mas a voz dele ainda continua a ser a mesma. Só que, né? A voz continua a ser a mesma. Deus não tirou o dom dele. Veja que Deus não tirou o dom dessas pessoas. Essas pessoas estão extremamente desviadas, estão extremamente fora do caminho do Senhor. Mas, certo? Deus não tirou o dom dela. Certo? Deus não tirou o dom dela cantar. Certo? Deus não tirou o dom da pessoa cantar. Então a pessoa canta gospel e canta, né, secular, como o pessoal diz, né? Gospel e secular, né? Mas não prega, mas não tá mais na igreja, mas ainda tem um dom, certo? Tem um dom. Então Deus não tira o dom dessas pessoas. Da mesma forma pode ser um cantor gospel, pode ser uma pregadora do evangelho, pode ser uma ministra, um ministro do evangelho, pode ser um pastor, uma pastora, uma missionária, um missionário, certo? Pode ser uma pessoa que era muito usada dentro da igreja na palavra de Deus em alguma coisa. Pode ser uma professora da escola dominical e ter se desviado, né? E ainda ter o dom de trabalhar com crianças. Gente, o dom Deus não tira da pessoa. O dom que Deus me deu de pregar o evangelho, certo? Se um dia, né, não é a minha vontade, né, não é o meu querer, não é a minha coisa, aquele que está em pé cuide para não cair, né? Mas se um dia, digamos, né? Digamos, se um dia eu me desviar, não quiser mais pregar a palavra de Deus, esse dom aí ainda vai continuar comigo. Eu querendo, se eu quiser pregar a palavra de Deus, se eu quiser ministrar a palavra de Deus com esse poder que eu prego hoje, né? Com essa autoridade que eu prego hoje, eu continuo a pregar, certo? Agora, né? Eu vou continuar, porque o dom Deus me deu. O dom eu tenho de pregar o evangelho. O dom do meu jeito, da minha forma, certo? Porque Deus usa cada um de formas diferentes, certo? Para levar o evangelho, né? Então, o dom eu tenho. O dom eu tenho e esse dom, certo? Deus não tira de mim, ainda que eu me desvie do caminho dele, ainda que eu me desvie, ainda que eu entre no adultério, que eu, certo, cometa atrocidades na minha vida, Deus não tira esse dom de mim, ele vai ficar comigo o resto da vida, certo? Né? Se um dia, né, até né, a pessoa pode se arrepender, como não se arrepender, certo? Mas o dom Deus não tira dela, Deus deu, né? A pessoa tem um dom de visão, pronto, ela vai continuar com o seu dom de visão, certo? Né? Deus não tira. Nenhum dom que ele dá ao homem, ele tira. Ele deu, tá dado, acabou. Agora o seguinte, gente, porém, certo? A pessoa, né? A pessoa que vive no pecado, porém, né? Ela como tá no pecado, é como eu disse para você, que o pecado dela não tira da condição de pregador da palavra de Deus. Agora, isso, né, com certeza, agora isso vai trazer para tal pessoa um tipo de juízo mais agravante. Porém, né, essa pessoa, ainda que ela pregue a palavra de Deus, ela perde os benefícios, certo? Ela perde os benefícios. E que benefícios é esse, irmã? Certo? Ele pode estar lá no canal dele, por exemplo, aqui. A pessoa pode estar lá no canal dele pregando a palavra de Deus. Porém, certo?
né? Essa pessoa perdeu os benefícios, né? Por estar vivendo em pecado, por estar no pecado, ela perde os benefícios. Por exemplo, o brilho do Espírito Santo, essa pessoa não tem mais. Pode olhar para a cara da pessoa, você pode ouvir lá a palavra, mas você vê na cara da pessoa que ela não tem mais o brilho do Espírito Santo. Pessoas que se desviaram do Evangelho, que saíram do Evangelho, que se desviaram da palavra, que vivem no pecado, a primeira coisa que você vai notar numa pessoa dessa é a falta do brilho do Espírito Santo. Ela não tem mais o brilho do Espírito Santo. Pode olhar para essa pessoa. Pode olhar e fixar, mesmo na tela do computador, na tela do seu celular, né? Fixe, dê um zoom na cara da pessoa para você ver se ela tem o brilho do Espírito Santo. Ela não tem mais, querido. Você olha para a cara dela, você vê aquele semblante caído, mesmo que ela tente sorrir, que ela esteja mostrando alegria ali ao pregar, tentando mostrar alegria, tentando mostrar, tentar mostrar né, aquele jogo de cintura ali. Mas olhe para a fisionomia da pessoa, olhe para o rosto da pessoa. Certo? O semblante dela, por quê? Porque Deus dá pra gente o brilho do Espírito Santo, né? E a gente vê muito mais, certo? Então a primeira coisa que essa pessoa pede é o brilho do Espírito Santo. Você assiste ela, você ouve ela, você escuta ela, certo? Mas você vê no rosto dela, certo? Que ela não tem mais o brilho do Espírito Santo. Ela não tem, então ela perdeu esse benefício. A pessoa perdeu esse benefício, o brilho do Espírito Santo, né? O brilho do Espírito Santo é o quê, gente? É a presença de Deus na vida dela, certo? É a presença de Deus na sua vida. Então essa pessoa, então ela vai perder benefícios, entendeu? Ela vai continuar pregando, mas ele vai continuar pregando, mas ela vai perder os benefícios. Vai perder a presença de Deus, né? Como Davi disse, Senhor, né? Davi ele pecou e um dos medos de Davi, quando Davi pecou, né? Ele pediu a Deus, Senhor, não retiras de mim a tua presença, não retira de mim o teu espírito, certo? Ele teve temor a perder, né, o brilho do Espírito Santo na vida dele, ou seja, a presença de Deus na vida dele, certo? Ele temeu isso aqui, perder o brilho, né, a presença de Deus na sua vida. Por isso que ele disse, Senhor, não retiras de mim, né, o teu Espírito Santo, né, o teu Espírito. Por quê? Certo? Quando a gente peca, querido, o que é que acontece? Quando a gente peca, automaticamente a presença de Deus nos deixa. Entrou no pecado, certo? A presença de Deus nos deixa. Então você perdeu esse benefício. Deus não é mais com você, certo? Você vai continuar pregando sozinho, certo? Por isso que eu gosto de alguns versículos na Bíblia, né? Que tem uma com Jesus, né? Que Pedro, parece que é Pedro. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida, né? Se tu ireis comigo, né? Tem também no Novo Testamento, no Antigo. Se tu não fores comigo, eu não vou. Por quê? Porque eles disseram isso? Porque eles sabem que se você não for com Deus, você não é nada. Porque é como diz aquele ditado, se Deus é conosco, né? Nós somos mais que vencedores. Se Deus não é conosco, nós não somos vencedores, querido. Então, se Deus não for comigo, eu não vou aonde Deus não vai comigo. Certo? Eu nem me atrevo a ir no lugar onde Deus não for comigo, queridos. Eu nem me atrevo. Eu nem me atrevo a ir num lugar onde Deus não vai comigo. Certo? Porque se eu for num lugar onde Deus não é comigo, se eu for em algum lugar, acabou. Então eu sem Deus eu sou nada. Agora eu com Deus aí é outra coisa, né? Então a primeira coisa que o homem perde, certo? Que perde muito, que é a presença de Deus. O homem que vive em pecado, certo? Ele perde primeiramente a presença de Deus na sua vida. Esse é um dos benefícios, né? Porém, ele perde os benefícios, certo? Né? Ele pode até, né? Então, ele perde isso aqui. Ele perde a presença de Deus na vida dele. O Espírito se retira dele, certo? O Espírito se retira dele ali e ele agora vai viver por si só.
certo? Perde os benefícios, perde... Que outros benefícios? Vai perdendo, certo? Alguns outros benefícios que a pessoa que está na presença de Deus recebe, né? Ela vai perdendo, automaticamente ela vai perdendo. Ela vai perdendo a paz, ela vai perdendo a paz de espírito que só Deus dá, certo? Ela vai perdendo muitos outros benefícios. Então pode ter certeza que essas pessoas que pregam, você pode ver essas pessoas elas pregam, mas elas não vivem bem, elas não dormem bem, elas não têm, né? É igual o seu marido, é igual a sua esposa lá no pecado. Elas se igualam a elas. É igualzinho, certo? Elas não têm mais a presença de Deus na vida delas, certo? Ela é um perdido ou uma perdida igual o seu marido, igual a sua esposa. Não está no mesmo pecado que o seu marido? Está no mesmo pecado que muitos maridos e esposas aqui. Então perdeu todos os benefícios também, certo? Perdeu. Vai perdendo os benefícios, vai perdendo a paz, vai, né? Vai perdendo a paz, o juízo não é mais o mesmo. É só olhar para a vida dessas pessoas, gente. Quer um exemplo mais clássico aqui? Olhe para a vida dessas pessoas, está indo de mal a pior. Já entrou no pecado, certo? Tá cada dia mais, né? Como diz a palavra, certo? A pessoa vai, né? Decaindo. Decaindo em seus pecados. Vai decaindo. Um abismo vai puxando o outro, né? Um abismo vai puxando o outro. Ela vai cada dia mais se decaindo. Se decaindo. Se decaindo. Certo? Cada dia mais. Quanto mais ela vive naquele pecado, mais ela vai apodrecendo por dentro. Vai apodrecendo, certo? Né? Elas podem até tentar nas redes sociais, né? O que é interessante dessas pessoas é que eles tentam mostrar uma falsa felicidade, da mesma forma que o seu marido, da sua esposa, certo? Mostra nas redes sociais. Eles vão tentar também mostrar, né? A sua falsa felicidade para as pessoas. Mas é a mesma coisa do seu marido, é da sua esposa. Vão tentar justificar os seus erros com as suas escolhas. Vão tentar, certo, usar a palavra de Deus ao seu favor. Vão fazer tudo isso aqui, gente. Vão usar a palavra de Deus ao seu favor. Vão postar foto, né? Porque a pessoa chegou, ô irmã, olha essa foto de fulano de tal aqui do canal fulano de tal. Olha como ele tá feliz. Tá feliz, minha amada? Poxa, você deve estar cega, né? Não é porque a pessoa olhou para a foto da pessoa e disse que a pessoa tá feliz. Eu digo, como é que a pessoa pode estar feliz vivendo no pecado, ô querida? Certo? Se tomou o mesmo rumo de muitos maridos e muitas esposas aqui, gente. A pessoa já foi uma pessoa que teve o brilho do Espírito Santo. Já foi. Isso não quer dizer que a pessoa não possa voltar a ter um dia, certo? Se Deus tiver misericórdia dele, isso não quer dizer que essa pessoa não possa voltar um dia, enquanto, né, a presença do Espírito Santo ainda está nesse mundo, né? A pessoa ainda pode um dia chegar, certo? Até o brilho do Espírito Santo novamente, certo? Enquanto houver esperança, né? Ainda é esperança, né? Enquanto o Espírito Santo estiver nesse mundo, há esperança para essa e para outras pessoas que estão no pecado, independente de qual seja ela, independente se ela é conhecida ou não, se ela é pessoa de canal de restauração ou não, o Espírito Santo está aí. Enquanto o Espírito Santo viver sobre a face dessa terra, ainda tem esperança para essas pessoas, certo? Ainda tem esperança para essas pessoas, né? Deus ainda pode trazer o arrependimento ao coração dessas pessoas. Essas pessoas podem se arrepender. Certo, queridos? Então, veja, entenda isso aqui, né? Entendendo isso aqui, gente, né? Que a pessoa, ela perde os benefícios, né? Como eu disse, o benefício principal que ela perde é a presença do Espírito Santo, é o brilho do Espírito Santo na vida dela, é a presença de Deus na vida dela. E isso ela perde, né? E outras coisas, né? Tem outras coisas, porque a pessoa, além de perder isso, né, perde, né? As pessoas não confiam mais nessas pessoas, elas perdem, né, a credibilidade nessas pessoas que antigamente, infelizmente, isso acontece,
Pessoas, principalmente pessoas que têm ministério, gente, depois que elas pecam, nunca mais elas vão ser as mesmas pessoas, certo? O ministério dela, né, se corrompe. Quando ela se corrompe com o pecado, o ministério dela fica destruído. Por quê? Porque é muito difícil, certo? As pessoas acreditarem novamente nessas pessoas. A primeira coisa que elas perdem é a crença. É a crença das pessoas. As pessoas não dão mais confiança a essas pessoas, certo? E isso é uma das consequências, né? Para quem tem ministério, certo? A gente perde bem mais do que para quem não tem ministério. Porque além do escândalo, é um escândalo, certo? Que acaba com a carreira da pessoa, que acaba com a carreira ministerial da pessoa. A gente, quando tem um ministério, seja ele qual for, seja de casamento, de família, seja um ministério pastoral, um ministério com criança, independente de qual seja o ministério, nunca mais o seu ministério vai ser a mesma coisa, certo? Se Deus não levantar você, nunca mais você vai ser a mesma, o seu ministério perde. Né? Você vê o caso de muitas pessoas que tinham ministério e por causa do adultério, caiu em adultério. Tem aquele caso da Isa Reis, né? Isa Reis, se eu não me engano. É Isa Reis, sei lá. Né? Que ela tem um ministério de missionária, não sei se ela é pastora, se é missionária. Mas veja, o ministério dela foi colocado em jogo. Quando o escândalo, né, veio, certo? Que foi colocado ali, qual foi o escândalo, né? Que ela traiu o esposo dela, teve um filho fora do casamento, né? Com outra pessoa que eu nem sei quem é o pai, não acompanho muito essas coisas, mas, né, tem aí na televisão. Então veja aí esse caso, certo? Então o ministério dela, para ela se reerguer depois, certo? Ela vai perder muita coisa. O ministério dela nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Ainda que ela reerga-se, certo? Ainda que Deus possa levantar ela, nunca mais o ministério dela vai ser como foi no princípio. Nunca mais. Por quê? Porque ela perdeu, as pessoas perderam a credibilidade nela. Até, certo? Não tem mais confiança nela. Perde, as pessoas perdem a credibilidade, gente. Certo? Perde a credibilidade na pessoa. Não tem mais confiança na pessoa. Certo? Né? Tem aquele caso também, pessoas que tinham igreja, por exemplo, né? Tem a Flor de Lis. A Flor de Lis, vocês sabem aí do caso, ela está querendo voltar à igreja, abrir novamente a igreja dela, certo? Mas ela vai encontrar uma dificuldade muito grande. Ela pode até abrir a igreja. Agora, digo a vocês, as pessoas não vão voltar para a igreja dela confiando nela. Muitas não vão nem voltar. Aquelas pessoas que antigamente são poucas que vai voltar. Então você vai ver que vai ser uma coisa quebrada, porque nunca mais, certo? Né? Deus perdoa a pessoa. Deus perdoa, certo? Se essas pessoas se arrependerem, né? Se essas pessoas virem ao arrependimento, confessar o arrependimento, deixar ao seu pecado, logicamente que Deus vai perdoar elas, independente do pecado, né, que essas pessoas cometeram. Agora, vou ser sincera aqui a vocês para dizer um negócio, certo? Para se reerguer nesse ministério, elas podem abrir outro ministério e ter mais sucesso em outros ministérios do que nesse ministério que um dia elas foram honradas, foram, né, ali de alguma forma Deus as levantou, Deus as honrou, certo? Mas não vai ser, elas podem ser, né, para esse ministério, elas já foram, perderam. Né? Porque houve a corrupção. E quando há corrupção assim, querido, para se reerguer numa situação dessa, você vê pessoas que tentaram, que caíram no pecado de adultério e tentaram se reerguer, conseguiram, né, ali fazer tudo de novo, mas nunca mais foi o mesmo. Você vê cantores gospels que tentaram voltar, certo? E sumiram do mapa. Tentaram voltar à carreira que tinha antigamente. Você vê, agora está em sessão aquele... Esqueci o nome dele aí, que estava falando aí até um mês atrás, certo? Que ele foi pego bebendo cerveja, né? Que ele é cantor, Kleber Lucas, né? Que aí gerou essa confusão toda. E, né, e o pessoal
Ele tentou, ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes, não, gente. A carreira de início dele, né? Quando ele começou a cantar para Deus, quando ele começou ali de pequeno. Você vê que ele tentou se reerguer várias e várias vezes, mas todas as vezes, certo? Não tem mais aquele mesmo público, não tem mais aquela confiança. Por quê? Porque perdeu a credibilidade, certo? Não tem mais aquele público. Tem aquele público que ainda gosta das músicas, tal. Mas se você comparar a vida do Kleber Lucas, do início do ministério dele com a música, né, louvando para Deus, e se você comparar ela com o ministério de música dele hoje, você vê o quanto a carreira dele como, né, cantor evangélico decaiu. Decaiu. Não é mais. Ele não tem mais aquela mesma credibilidade. Ou seja, ele não tem mais aquela mesma autorização, aquela autoridade. Ele perdeu essa autoridade. Então, perdeu esse benefício aqui. Perde essa autoridade, certo? Perante as pessoas, perante a comunidade, perante, né, as pessoas ali, né? Então, ele perde essa autoridade. Então, essa pessoa pode se arrepender. Digamos aqui um exemplo. A pessoa, podemos dizer aqui, vamos falar aqui um exemplo do canal de restauração. Vamos dizer que a pessoa tinha um canal de restauração e caiu em pecado, seja ele de adultério ou qualquer outro, e caiu em adultério. Deixa eu passar aqui, tá, gente? Pastel, ó. Então, veja, aí tinha um canal de restauração, né? Tinha muitos inscritos e papapá, 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 papapá. Né? Era muito, pregava muito a palavra de Deus, né? Tinha muita influência sobre as pessoas, e aí de repente caiu no pecado. E aí o que é que acontece com essa pessoa? Né? Nunca mais a carreira dele como pregador de canal de restauração vai ser a mesma coisa. Nunca mais. E ainda que ele tenha caído, fechado o canal, vou fechar o canal, vou sair do canal, não vou pregar mais sobre restauração de casamento, vou sair do canal, e aí no meio tempo tente voltar, certo? Tente voltar, não, eu vou abrir o canal de restauração de novo, né? Eu vou tentar, tente voltar, mas você vai ver que essa pessoa nunca mais o canal dela vai ser a mesma coisa, nunca mais vai ser a mesma coisa, certo? Né? Enquanto não houver o arrependimento verdadeiro e genuíno da pessoa, o canal dela, certo? Nunca mais vai ser a mesma coisa. A carreira dela acabou, certo? A carreira dela acabou. A carreira como pregadora de canal de restauração acabou, certo? Ela vai ter que entrar em outro ramo se ela quiser dar certo. Se ela ou ele quiser dar certo. Você pode ver, gente, que essas pessoas que tinha um canal de restauração e se desviou, hoje prega segunda aliança, ou começou a pregar, pessoas, por exemplo, aqui, pessoas que antes pregavam sobre primeira aliança e de repente, né, se desviaram e começaram a pregar, né, as fábulas, né, e começaram a pregar sobre segundo casamento. O que foi que aconteceu? Muitos se desinscreveram desses canais. Muitos se desinscreveram desses canais. Certo? Muitas saíram de bolo, certo? E ficaram uma parcela de pessoas, sim, inscritas nesse canal, mas muitas outras abandonaram essas pessoas, saíram dali do canal dela, se desinscreveram literalmente, né? Saíram pela justificativa de que a pessoa, muitas deixaram, abandonar o canal, por quê? Porque essa pessoa se desviou. Essa pessoa cometeu pecado e hoje está pregando o adultério no canal dela ou dele, né? Está no adultério e está pregando, né, o que não vive. Ou que, né, pregando contrário ao que antes pregava. Então veja, certo? Para tentar, então veja o quanto essas pessoas perdem. Elas perdem mais do que ganham. Entrou no pecado, perde, querido. Perde mais do que ganha. Então, ela perde muitos benefícios, né, que a gente está falando, né, da perca, né, essas pessoas perdem mais do que ganham, certo? Vão perder um ministério lindíssimo, porque as pessoas não vão ter mais crença, né?
nessas pessoas, não vão ter mais confiança nessas pessoas. A mesma coisa que se eu caísse, por exemplo, vocês sabem que eu prego primeira aliança, sempre preguei, certo? E se depender de mim, eu vou pregar sempre a favor da primeira aliança, certo? Segunda aliança só em caso de viuvez, certo? Só em caso que a Bíblia, certo? Né, dá ali a condição da pessoa se casar novamente, né? Com base bíblica. Né? Segundo casamento, só com base bíblica. E a única base bíblica que a Bíblia dá para segundo casamento é em caso de viuvez. Né? Em caso de viuvez, então é isso que eu vou defender, se Deus me permitir, é isso que eu vou defender até o fim da minha vida. Né? Aquele que está em pé, cuide para não cair. Hoje eu estou em pé, hoje eu estou ciente, estou consciente que não existe esse negócio de segundo casamento, nem recasamento, nem novo casamento. Nenhuma outra época existiu, né? Porque só existe agora. E a Bíblia, né? Quem mudou foi o homem, né? Quem mudou foi o homem, porque a Bíblia nunca mudou. Porque em nenhuma outra época, em nenhuma outra, né? Nenhuma outra época foi pregado esse negócio de novo casamento e recasamento. Nem se falava que nem existia isso, esse negócio de recasamento, né? Novo casamento, certo? Porque isso era instinto dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, não fora, porque a gente sabe que fora, né? Que fora sempre existiu. Adultério, pecados, isso aí sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, que as pessoas pecam. Certo? Agora, nunca foi uma defesa da igreja, né? Da igreja, certo? Contemporânea. Nunca foi né? Que a igreja contemporânea pregava. Nunca foi uma pregação. Nunca se falou antigamente, né? Desde a época de Jesus e dos discípulos, nunca se pregou sobre novo casamento, recasamento, certo? Nunca se pregou, certo? A não ser, né? Isso tem 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos, desde que o divórcio entrou no mundo, que a igreja evangélica modificou, mudou, certo? A sã doutrina, e aí começou a aceitar o pecado dentro da igreja, começou a aceitar também, né? Com a era do divórcio, com a lei do divórcio, as igrejas começaram a abrir, né, esse patamar, e aí foi quando aconteceu a defesa do novo casamento, do recasamento, e aí foi que os pastores modificaram a mensagem da palavra de Deus, né, e começaram a colocar as fábulas no lugar da palavra, né, por isso que a Bíblia ela já revela isso aqui, ó, começaram as fábulas, voltaram as fábulas, certo, a contar a história de carochinha que nunca contou, certo? E aí a igreja evangélica, certo? Né? Porque em nenhuma outra época a igreja contemporânea, a igreja cristã, em nenhuma outra época pregou sobre novo casamento ou recasamento, ou né? Nem se divórcio era de fato o divórcio dentro da igreja, né? Era extinto, não existia, né? Porque a igreja evitava o máximo de divórcios dentro da igreja, era se pregado para os casais, para que os casais fizessem bons casamentos, certo? Né? Existia a boa influência da Bíblia na igreja, e depois com essa acessão do pecado entrando no mundo, né? Adentrou para dentro da igreja também, né, queridos? E isso, né, não precisa, os fatos, né, e contra fatos não, e contra argumentos, né, contra os fatos, aí, ó, e contra fatos não há argumento. Então é só ver na história moderna, é só conhecer um pouco da história e ver e reconhecer que isso aqui é essa questão de defesa, de defender novos casamentos, recasamento dentro da igreja, certo? Foi uma doutrina criada por homens, certo? E é uma coisa de 30, 40 anos no máximo aí. 30, 40 anos no máximo, porque em nenhuma outra década, em nenhuma outra geração existia essa defesa dentro da igreja evangélica, dentro da igreja contemporânea cristã. Por quê? Porque era evitado o máximo possível, a igreja evitava o máximo possível de pessoas cristãs se divorciarem. Era tratado, certo, no gabinete, era ali, então, né, tinha também a influência, tinha ali uma boa influência, e hoje o que a igreja não faz mais, certo? Infelizmente, né, o evangelho de hoje não é mais aquele de antigamente.
Então, queridos, então, como eu estava dizendo um exemplo aqui, né, se um dia eu me desviar, pode ter certeza, meu ministério nunca mais vai ser a mesma coisa. Ainda que eu tente reerguer ele, certo? Ainda que eu tente se reerguer dele, certo? Esse ministério, né? Como vocês sabem, eu tenho um ministério de família, de casamento, de vidas. Eu tenho esse ministério que é um dos ministérios mais bonitos que Deus colocou na minha vida. Mas se um dia eu me desviar, cometer um adultério, certo? E contra aquilo que eu prego, nunca mais o meu ministério será o mesmo, gente. Eu tenho ciência hoje, certo? Que nunca mais o meu ministério será o mesmo. Nunca mais. Ainda que eu tente, né, me reerguer, tente novamente, mesmo eu confessando, professando que eu me arrependi, papapá, vim a público dizer, gente, eu me arrependi e tal, né? Eu perdi totalmente a credibilidade, certo? Certo? Destruí o meu ministério, certo? Eu destruí. Então nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Você vê pessoas aí que até hoje, certo? Que se desviaram do que pregavam, certo? E nunca mais o ministério dela foi a mesma. Você vê o Silas Malafaia, você vê o Marco Feliciano, nunca mais o ministério dele foi o mesmo como antigamente, certo? Você vê essa Isa Reis, ela vai tentar se reerguer, ela já confessou, já veio a público, ela não está sendo mais convidada, ela perdeu a agenda, certo? Perde a agenda, porque perde a credibilidade das pessoas, né? Então ela perdeu a agenda, o Kleber Lucas também da mesma forma, certo? Perdeu a agenda, ele não é mais convidado para tocar, certo? Né? Para cantar o gospel, certo? Igrejas perdem convite, perdem muita coisa, gente. Essas pessoas perdem. Por quê? Porque elas perderam a credibilidade, certo? Né? Elas perdem, elas destruíram, certo? É como a Bíblia diz, certo? As pessoas se autodestroem. Elas destroem a sua vida, certo? Né? Elas destroem aquilo dali que elas criaram em volta de si. Então, elas se autodestroem, certo? O pecado, você vê Davi. O que foi, o pecado de Davi trouxe destruição à família dele, porque no caso dele, ele pecou dentro do casamento. Ele pecou dentro da família, certo? Né? Então, você vê que nunca mais Davi, mesmo sendo segundo o coração de Deus, certo? Né? Nunca mais ele se reergueu, gente. Ele morreu e nunca mais o ministério dele, certo? Nunca mais, certo? Você vê a vida de Davi, do início de Davi, como Davi era muito usado por Deus, né? Desde o princípio que Deus ungiu Davi a rei. Você vê Davi é um dos casos, certo? Que todo mundo conhece Davi na Bíblia. E você vê Davi, certo? Era um guerrilheiro, era um guerreiro, né, que vencia as guerras. Mas depois que ele caiu no pecado, a vida dele definhou. A vida dele definhou. A vida dele nunca mais foi a mesma coisa. Mesmo ele sendo rei, porque Deus não tirou o reinado dele. Ou seja, como eu disse para vocês, Deus não tira o dom, certo? Deus não tira o dom de ninguém. Deus não tirou ele, não arrancou a coroa dele, como ele fez com, né? Saul foi outro que Deus, né? Deus nomeou Saul a rei. Deus não tirou, mas ele, pela desobediência dele, também definhou, certo? O rei Saul, né? No caso, certo? Deus não tirou a coroa dele, porque Deus deu dom a ele para governar, deu a ele ali, certo? Deus não tirou ele do reinado, mas ele mesmo se autodestruiu. O próprio Saul, certo? Pela desobediência dele, ele se autodestruiu. Assim aconteceu com Davi. A diferença entre Saul e Davi é que Davi, ele se arrependeu. Saul, ele não se arrependeu, certo? Mas ainda que Saul não tenha se arrependido, Deus não tirou o reinado de Saul. Ele continuou sendo rei, certo? Até que ele foi morto, e aí, né, Deus já tinha ungido o rei, Davi rei, e aí Davi ficou no lugar de Saul. Mas,
né? Ele foi se definhando, certo? A mesma coisa Davi. Davi foi nomeado rei enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, certo? Você vê ali, enquanto ele estava fazendo o querer de Deus, na vontade de Deus, Deus só o abençoava, Deus só o abençoava. Ele era um homem muito, né, requisitado, certo? Mas depois que Davi pecou, que caiu em adultério com Batseba, certo? Nunca mais a vida de Saul foi a mesma. Você vê pela história, nunca mais ele teve paz na vida dele, literalmente, queridos. Nunca mais, certo? Né? Passou a viver o opróbio do seu pecado. Passou a viver o opróbio do seu pecado. Ainda que Deus tenha perdoado Davi, mas a família dele, a espada Deus não tirou, como ele mesmo disse. Nunca mais eu tirarei a espada do meio de ti. Certo? Né? E você vê a mesma coisa aconteceu com o seu filho Salomão. Certo? Deus abençoou ricamente Salomão, deu sabedoria a Salomão. Mas quando Salomão começou a se envolver com as mulheres estranhas, começou a se envolver, né, dentro da idolatria, com as suas mulheres, certo? Levaram a idolatria, certo? Você vê a vida de mesmo, certo? Ele tendo sido um homem que Deus deu todo o conhecimento, que aonde Deus disse que nenhum outro homem seria um homem inteligente como né, de sabedoria, né? Que Deus deu sabedoria a Salomão para governar, que ele não tinha, né? Quem tinha era o pai dele, Davi. Ele pediu para ser igual ao pai dele, para ter, né? E Deus deu sabedoria a ele para governar. Porém, né? Ele deixou que as suas mulheres o corrompessem. No que ele se corrompeu com o pecado, ele foi corrompido. E você vê que a vida de Salomão nunca mais foi a mesma depois que ele se corrompeu com o pecado. Nunca mais. A vida de Salomão, gente, foi a mesma depois que ele né, ainda que um dia ele tenha se arrependido, tenha se voltado para Deus, mas a vida dele nunca mais foi a mesma depois que ele se deixou corromper pelo pecado. Certo? A mesma coisa essas pessoas que se corromperam, elas nunca mais, ainda que elas construam alguma coisa, tentem reconstruir alguma coisa, nunca mais a carreira dela, certo? Esses cantores gospel, certo? Essas pessoas, esses pastores, esses ministros, essas pessoas que já tiveram, certo? No auge, digamos assim, né? Tiveram no auge, tiveram uma carreira digna das bênçãos de Deus, certo? Que Deus tenha levantado, que Deus tenha ali trazido, certo? Usado muito aquela pessoa ali. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa, certo? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque para aquilo dali ela não serve mais, para aquilo dali, não é que ela não sirva, entre aspas, é forma de dizer, tá? Ela não tem mais, ela perdeu, por quê? Porque ela perdeu a autoridade da parte de Deus naquilo dali. Ela perdeu esse benefício. Ela não tem mais essa autoridade da parte de Deus. Ela pode até ter a autoridade do homem, para se reerguer, para se levantar, ajuda de homens. Porém, a de Deus, a pessoa não tem mais, porque ela perdeu esse benefício. Ela perde o benefício, certo? E depois que a gente perde esses benefícios, querido, acabou, certo? Então não é só o brilho do Espírito Santo, que é o mais importante na nossa vida, é a presença de Deus na nossa vida, mas é outras coisas, certo? O dom ela tem, porém, certo? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Ela não tem mais autoridade mais sobre aquela situação. Porque ela perdeu a credibilidade, certo? Ela não tem mais. Ela perdeu. Eu vejo tantas pessoas aí que tinham ministérios lindíssimos, ministérios que tinham tudo para ser, certo? Né? Ministérios maravilhosos, pessoas conhecidas aí do meio gospel, pessoas que são evangélicas, que são cantores, missionárias, e por causa de pecados, elas perderam aquele grande ministério, perderam, certo? A credibilidade totalmente. Elas tentaram, né? Muitas delas durante a fase, tentaram se reerguer, mas nunca mais foi a mesma coisa, gente. Tentaram se reerguer, tem muitos aí que tentaram se reerguer, certo? De escândalos, certo?
né, de escândalos que elas mesmas, né, por causa do pecado delas, certo? Nunca mais o ministério dela foi o mesmo. Nunca mais o ministério dela foi o mesmo, nunca mais. Você escuta a pregação da pessoa, mas o ministério dela não é mais o mesmo. Pode fazer essa comparação que o ministério dela não é mais o mesmo. Por quê? Porque ela perdeu a autoridade sobre aquele ministério, ela perdeu a credibilidade, certo? Isso me faz lembrar a história de um pastor americano, né? O nome, se eu não me engano, o nome dele era John, eu já contei aqui. E esse pastor também muito assim, tinha uma facilidade enorme para pregar, certo? Era pregador da palavra do evangelho, né? Era um pastor negro, morreu aos 50 e poucos anos, vítima parece, se não me engano, de um câncer, certo? E esse homem pregou a vida toda na igreja evangélica, nasceu no evangelho, cresceu no evangelho, quando cresceu se tornou pastor, né? Passou por aquelas fases e o que aconteceu? Casou, fez família, pá, pá e pá. E certo, o seu casamento, durante todo o seu casamento, ele vivia de traições. Ele traía a sua mulher, certo? Passou mais de 30 anos traindo a sua mulher. Desde o início, ele começou a trair as suas esposas com várias amantes, certo? Ele tinha esse pecado escondido, certo? E o que aconteceu? Ele pregava, ele saía com as suas amantes, conseguia, né, viver uma vida, vamos dizer, dupla, né? Uma vida dupla, uma vida de pecado e uma vida de santidade, entre aspas, né? Só que o olho que tudo vê sabia do pecado dele, né? As pessoas não tinham conhecimento, a família dele não tinha conhecimento, a esposa, os filhos, as parentelas dele não tinham conhecimento. Porém, Deus, que é o olho que tudo vê, né? Trouxe a público, né? Porque nada fica em oculto que não possa ser revelado um dia. Então, tudo que você faz escondido, certo? Se Deus não revelar aqui nessa vida, o que eu digo aqui para você, tudo que você faz escondido, escondido da sua esposa, escondido do seu marido, você pode esconder do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, certo? Pode esconder das pessoas, pode esconder dos seus amigos, pode esconder de todo mundo. Agora eu quero ver você se esconder de Deus. Não tem buraco no mundo que você vai se esconder. Então, certo? A história desse pastor muito aclamado, né? Tinha, né? Era tipo é aquele pastor, né? Que é muito conhecido também, né? Que ele também é americano. É o John. O nome dele era John alguma coisa, tá, gente? John alguma coisa. Não lembro no seu nome, não. Né? Mas era um pastor negro, certo? Que quando ele pregava em estádios de futebol, né? Que nem o Billy Graham, certo? Agora eu me lembrei, o Billy Graham. O Billy Graham, né? Sempre foi um pregador desde o início. Você vê que Deus honrou ele até o fim, diferente dos outros. Não é que o Billy Graham, porque o Billy Graham, né? A gente nunca ouviu os escândalos do Billy Graham. Né? A gente nunca ouviu o escândalo porque ele não tinha pecados, certo? Né? Ali. Porque o Billy Graham, a carreira dele foi honrada, a carreira dele de pregador foi honrada até o último dia que ele morreu, certo? Né? Não é que ele não era um homem pecador como qualquer um de nós, ele era um homem pecador como qualquer um de nós. A diferença do Billy Graham e esse outro pastor também que era americano, certo? Que era americano, é que o Billy Graham, né? O Billy Graham. Pera aí, tá, gente? Aí, ó. O Billy Graham, diferente do Billy Graham, né? Esse pastor diferente do Billy Graham honrou o ministério dele até o fim, certo? Honrou, temeu a Deus, né? Temeu a dele e foi um dos maiores pastores da década dele, durante todos os anos que o Billy Graham pregou, né? O Billy Graham morreu, se eu não me engano, em 1998, foi, gente? Ele morreu. Não, em 2000 e pouco, né? Que foi aí que ele morreu, 2000 e pouco por aí, né? Mas o Billy Graham foi um pastor muito honrado, um pregador muito honrado, até o último dia da sua morte,
certo? Desde o do seu ministério, desde o início da sua carreira com o ministério de pregador, certo? Deus sempre honrou o Billy Graham. Enquanto o Billy Graham esteve em vida aqui sobre a face dessa terra, certo? Nunca se descobriu nada sobre o Billy Graham. Nunca se descobriu nada. Eu não vou botar a minha mão no fogo pelo Billy Graham, tá, gente? Mas, né? Sempre foi conhecido, até hoje ele é conhecido como um dos maiores, até hoje ele é falado como um dos maiores pastores, certo? Né? Um dos melhores pastores da sua época, das suas pregações que enchiam estádios, né? Porque aonde ele ia, era uma multidão acompanhava ele. Aonde ele ia, a multidão acompanhava ele, ele tinha que pregar em grandes lugares com que cabia. A maioria das pregações dele eram em estádios de futebol, certo? Ou em grandes, certo? Em grandes, né, salões grandes, né? Assim. Por quê? Porque aonde ele ia, uma grande aclamação de gente ia ver as pregações e ouvir a pregação do Billy Graham, certo? E em nenhum momento, durante toda a vida dele que ele pregou o evangelho, né, não se ouviu falar de um escândalo que ele tivesse cometido, certo? Não que ele não tivesse pecado, não que ele não tivesse erros. Logicamente que como ser humano ele tinha pecados, né, não graves, né, pecados de não viver em pecado, né? Ele cometia pecado como qualquer um de nós. Só não vivia na prática do pecado, né? Viver na prática de pecado é uma coisa, né? Pecar, a gente peca até por atos, pensamentos, né? E a gente se arrepende ali na hora e pronto. Não vive na prática. Então é diferente, né? Então veja aí, né? Então se eu for comparar aqui o ministério do Billy Graham com o ministério do pastor John e alguma coisa, certo? Né? O ministério do pastor John acabou-se com essa polêmica, né? Com essa polêmica que veio à tona, né, das traições dele, dos adultérios dele. O que acabou com a carreira do John foi, certo, a carreira como pregador da palavra de Deus. Veja que ele continuou com dom. Ele pregava lindamente, ele pregava a palavra de Deus, certo? Esse pastor, ele pregava lindamente a palavra de Deus. Porém, ele perdeu a credibilidade, a crença, quando, né, ele mesmo, por ele mesmo, ele não aguentou, certo? O juízo de Deus na vida dele, e ele mesmo veio a público, certo? Ah, viu, hoje os carros de som, viu, tá passando até umas horas aqui perto de casa, hein? Tem dia que não passa um, hoje já passou uns 10, uns 20, sei lá, desde manhã, gente. Aí, vejam, então veja, né, ele durante quase 20 e poucos anos da vida dele, vivia em pecado. Era um vício que ele tinha, um vício que não foi tratado, o vício do adultério. E isso ele fazia, como ele mesmo disse, ele veio a público, certo? Porque ele não aguentava mais, ele não aguentou o juízo de Deus sobre a vida dele, certo? Ele não aguentava mais o juízo de Deus, certo? Que isso fez com que ele confessasse a esposa, certo? O pecado dele, né? E ele confessou em público, né? Veio a público na época, certo? Confessou em público o pecado dele, que ele não era digno da família dele, papapá, papapá, papapá e papapá. E dali, meu filho, tempos depois, né? Ele já estava com câncer, enfrentando esse câncer, e ele sabia que brevemente ia morrer, certo? Né? E aí, né, foi ali que ele se arrependeu, né, gente? Mas, ó, perdeu muito mais do que ganhou. Ele ganhou a vida inteira e perdeu, né? Então veio a público, não aguentou o juízo de Deus sobre a vida dele. Deus o recolheu, certo? Deus o recolheu, se eu não me engano, ele foi de câncer, não sei se foi um câncer de próstata, certo? Foi alguma coisa assim na época, né? E Deus o recolheu. Esse foi o juízo de Deus, certo? Foi o juízo de Deus sobre a vida dele. Então ele veio a público, confessou o seu pecado num grande público, certo? Em frente a um grande público, confessou o seu pecado, confessou que durante anos pregou a palavra de Deus, certo? Mas que antes de pregar a palavra de Deus
se prostituía antes de vir pregar a palavra de Deus, se prostituía, certo? E vinha pregar em púlpito, vinha pregar na igreja, ia, né, aos convites, ia honrar os convites que recebia para pregar nas grandes igrejas, certo? Isso um pastor americano, né, gente? Então, veja, mas como ele mesmo disse, todo o tempo que ele viveu debaixo dessa situação, dessa opressão, ele não tinha paz, ele não vivia bem, ele não tinha paz com Deus, ele não tinha paz com os homens, era uma pessoa infeliz, era uma pessoa que não tinha felicidade, mesmo com a família que tinha, mesmo com o ministério que tinha, né? Por quê? Porque o pecado consumia ele por dentro, né? O pecado dele estava o consumindo. Por isso que a Bíblia diz que o homem que adultera, ele é falto de juízo, certo? Ele se queima, ele vai se queimando, sem ele se perceber, ele vai se queimando. É por isso que a Bíblia diz que a pessoa vai perdendo a moral, né? Vai perdendo outras coisas, e a pessoa, né, não tem nem o que fazer. Entrou nessa vida, gente, entrou nessa vida de pecado, né? O adultério, ele é um pecado de morte, né? Não é como nem outros pecados, por isso que é um pecado grave. O pecado de adultério, ele é um pecado, é um dos pecados mais agravantes de todos os pecados, né? Que a gente chama pecados de morte. São pecados de morte que levam à morte, não só a morte física, mas a morte espiritual totalmente, certo? É por isso que a Bíblia, ela faz muitas admoestações sobre o pecado do adultério, sobre a infidelidade, certo? A sua família, a sua esposa, certo? Um dos piores pecados, ao meu ver, à luz das escrituras, é o pecado de adultério. Tem outros pecados, mas ao meu ver, certo? É por isso que eu prego mais sobre o adultério, porque é um dos piores pecados, certo? Durante, né, que era condenado com apedrejamento. O adultério, ele era antigamente, no Antigo Testamento, ele era, né, um juízo que onde a pessoa era condenada à morte, né? Na graça, ele ainda é condenado à morte. Ainda existe o agravante do pecado da morte. A pessoa só não é mais apedrejada. Mas, porém, o pecado, né, do adultério, ele ainda é condenado com a morte, certo? Você, primeiramente, a pessoa que adultera, né, ela morre fisicamente, ela morre espiritualmente. Ela pode não morrer fisicamente, né? Mas um dia o pecado de adultério vai fazer ela morrer fisicamente e arder eternamente no fogo do inferno, né? Que diz assim, certo? Enquanto isso, né? Então ela sempre era condenada com a morte. E ela continua sendo condenável, né? Agora hoje o pecado de adultério em algumas igrejas não é mais condenado, não, certo? Mas perante a palavra de Deus, ele continua sendo pecado. É um pecado grave, o pecado de adultério é um pecado grave. E assim, o pecado de adultério, né? Quase 90% da população mundial já caiu em adultério, querido. É um dos piores pecados, certo? Quase 100%, certo? Né? Mundial, certo? Mundial, certo? Já caiu em adultério. Já traiu alguma vez, já cometeu adultério em alguma vez, certo? Certo? Mas se eu vou ser sincera aqui para vocês, né, se a lei ainda existisse, certo? Não ia restar um ser humano na face da terra, porque todos seriam mortos e apedrejados. Porém, né, isso não quer dizer que não exista um juízo final para essas pessoas, porque muita gente, certo, vai morrer por causa desse pecado, do pecado de adultério. Vai morrer, vai ser condenada, né, condenada ao inferno justamente por causa desse pecado do adultério, né? A gente sabe que o pecado de adultério ele tem perdão, certo? A graça é isso, certo? Ele tem perdão. No Antigo Testamento, ali as pessoas não tinham condição, certo? Elas eram logo apedrejadas, elas não tinham a graça, certo? Elas não tinham a graça, porém agora nós temos a graça, né? A pessoa não tinha nem chance de se defender, nem chance
de se arrepender, que ela já era apedrejada, ela não tinha nem chance. Trair, se fosse pega no ato uma única vez, certo? Já era condenada à morte ali em praça pública, certo? Hoje, né, a gente não é mais apedrejado, né? Não existe mais apedrejamento. Porém, a pessoa morre a morte espiritual, né? E pode perder a morte física também por causa desse pecado. E ainda tem a morte eterna, né? Tem a morte física e a segunda morte, né? Que é a morte, né? Espiritual, né? Que é a morte eterna, né? Tem a espiritual, tem a física e tem a morte espiritual. Então ela pode morrer fisicamente e espiritualmente nesse mundo, mas ainda tem a morte eterna para enfrentar, certo? Se tal pessoa não se arrepender. Então, o pecado de adultério, ele tem, certo? Perdão para ele, para ela, para homem e para mulher, né? Agora, né? É aquilo. Tem que se arrepender de fato, tem que se arrepender, tem que ter arrependimento, certo? Porque se não tiver arrependimento, né, automaticamente a pessoa que não se arrepende desse pecado já está condenada à morte eterna. É o que a Bíblia diz, querido. Não sou eu que digo. Então, queridos, é isso aqui que eu tenho para dizer para vocês. Certo? Perde a credibilidade. Nunca mais o ministério de uma pessoa vai ser como antes. Ela perde totalmente. E foi o que esse homem perdeu. Perdeu todo o prestígio. Perdeu tudo aquilo que Deus tinha a oferecer para ele, se ele, né, não entrasse em desobediência. Certo? Então, a diferença do Billy Graham para ele, certo? Ele perdeu, certo? Certo? Perdeu mais do que ganhou. É como diz aquela passagem: o que ganha um homem o mundo inteiro e perder. Ganhou com seus prazeres, mas perdeu muito mais do que ganhou, certo? Então veja aí, né? No final foi ovacionado, certo? Não com honras, certo? Foi triste o enterro desse homem, gente, né? Foi triste o enterro desse homem. Se for comparar o enterro desse homem com o enterro do Billy Graham, certo? O desse homem foi triste. A situação dele foi triste. Morreu numa situação triste, certo? Morreu numa situação muito triste, desse pastor americano aqui, né? Para você ver, né? Porque as pessoas dizem assim: ai, mano, não vejo consequência nenhuma acontecer com os adúlteros. E meu filho, enquanto houver vida, é como eu disse para vocês, ninguém vai embora dessa vida sem pagar aqui não, querido. Se traiu, se adulterou, vai pagar nessa vida, porque na outra vida vai ser pior, certo? Algum tipo de consequência, uma coisa eu vou dizer para vocês, porque as pessoas, irmã, faz não sei quantos anos que meu marido tá lá no adultério, faz não sei quantos anos que a minha esposa tá no adultério e não colhe nada. Você, certo? Eu já disse aqui para vocês que a forma como a pessoa vai colher não é como você espera. Porque tem gente aqui que fica esperando o marido ou a esposa colher do jeito que ela imagina. Queridos, nunca é do jeito que a gente imagina. Essa pessoa ela nunca vai colher, certo? As consequências do pecado dela como eu ou você imagina. É como Deus quer para ela. É como Deus quer para ela, certo? Não é como eu quero, não é como você quer, certo? E uma coisa aqui eu digo para você: seu marido, sua esposa que está no adultério, que adulterou, ele vai sofrer as consequências nessa vida. Ela vai sofrer as consequências nessa vida, porque a Bíblia ela não mente. A Bíblia já diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não vai? Ele vai colher, querido. Dia mais cedo ou mais tarde, pode passar 50 anos, certo? Enquanto ele estiver respirando, nem que ele pague, como eu sempre disse para você, nem que ele esteja no leito de morte dele, é no leito de morte que ele vai gemer. Se ele não gemer, certo?
Se ele não gemer fora de uma UTI, certo? Ele vai gemer numa UTI. Ele vai ter uma morte horrível, certo? Como muitos têm. Uma morte horrível, certo? Eles vão ter uma morte horrível, dolorida, certo? Vai sofrer no leito. Pode ter 80 anos. 80 anos a pessoa pode sofrer no leito, com 80 anos, com 90, 100 anos. Vai pagar todo o que fez de errado no leito de morte, certo? Então, o dia e a hora ninguém sabe, queridos. O dia e a hora que essa pessoa vai sofrer o juízo de Deus, certo? Deus vai dando corda, né? Assim, Deus vai dando corda à pessoa, certo? É como diz lá em Apocalipse. Né? Vai dando corda, a pessoa vai pecando. E é que nem aquelas pessoas que dizem, olha Deus. Aí, né, tem um, né, como diz a Bíblia. Olha Deus, eu tô aqui, ó, fiz isso, né? E não tá acontecendo nada comigo, ó, né? Tem uns que faz assim, né? Tem uns que faz assim, tem uns camaradas assim, como diz a Bíblia, né? Tem uns que batem no peito, né? Como diz lá em Jó, tem lá em Provérbios. Bate no peito e diz, não tá acontecendo nada comigo. Eu roubei, matei, me prostituí, adulterei e não tá acontecendo nada comigo, ó. Aí Deus vai dizer, querido, Deus lá de cima diz, vai vendo, vai vendo. Vai achando que não vai acontecer nada contigo. Aí Deus lá do céu diz, vai achando que não vai acontecer nada contigo, ô coisa linda. Certo? A Bíblia diz que Deus se rirá dessas pessoas. Se rirá. Certo? Porque Deus é amor, mas ele é juízo. Ele dá tempo. Deus está dando muito tempo aí para marido se arrepender, para a esposa se arrepender, mas se ela não se arrepender, mas se ele não se arrepender, se marido não voltar para casa, certo? Arrependido, se esposa não voltar para casa arrependido, certo? Ou não pedir perdão a Deus, coitado dele, certo? Coitado dele, coitado dela, certo? Deus vai dando tempo. Deus vai dando tempo. Agora, dizer que a pessoa não vai sofrer a consequência, aí, meu filho, né? É como diz a palavra, que Deus não se deixa escarnecer. O povo quer escarnecer de Deus. Deus não existe, né? Deus não existe, os ateus. Certo? Que diz que Deus não existe. Deus não existe, porque fulano fez isso aí, Deus não fez nada. Cadê que Deus... Certo? Cadê que Deus extermina ele? Cadê? Porque o juízo de Deus não é assim não, querido. Porque tem gente que acha que uns Deus vai exterminar, querido. É fato que uns Deus vai exterminar. É fato que uns lá de cima Deus vai exterminar. Certo? Deus vai pedir a vida. Certo? Deus vai pedir a vida. Porque ele é o único que mata e não é preso. Deus pode pedir a vida, ele mata e ele não vai preso. Ele é o único que mata e não vai preso. E aí, certo? Só que Deus não vai sair por aí exterminando todo mundo que comete adultério, querido. Não vai sair por aí exterminando todo mundo que vive no pecado, não. Porque senão não ia sobrar um na face dessa terra. Não. O juízo de Deus é aplicado a cada um de forma diferente. A vingança é dele, a vingança pertence a ele. Certo? Né? Porque talvez, como a pessoa disse, irmã, não tô vendo nada acontecer com essa pessoa do canal de restauração. Você vive com ele? Outra coisa. Porque a pessoa chegou aqui e disse, irmã, cadê? Cadê que tá acontecendo alguma coisa com ele? Ele tá lá vivendo o segundo casamento, num relacionamento com outra mulher que não é a dele, com filho desse coisa, e ele tá lá tirando foto, postando vídeo, ela também postando vídeo no Instagram, na rede social dele, e nada acontece com eles. Pensa você que não tá acontecendo nada com essa pessoa, gente. Pensa você que não tá acontecendo, você não vive com eles, né? E outra, você não vive com eles. Você não vive com essa pessoa do canal, você tá lá 24 horas com ela? Você tá lá 24 horas com ele? Você não tá lá vendo. Você não tá vendo lá, certo? Você não vive 24 horas.
Para você saber se a pessoa está sofrendo, não está sofrendo ou não está sofrendo as consequências. Porque com certeza uma coisa eu vou dizer para vocês, essas pessoas não têm paz. Elas querem mostrar que estão bem, que estão felizes com Deus, que, né, mostrar, melhor coisa, a coisa mais fácil do mundo é mostrar na rede social que está feliz, que está bem. Certo? Mas por dentro, como é que tá? Como é que tá por dentro? Por dentro, uma coisa eu vou dizer para vocês aqui. Por dentro, essas pessoas estão infelizes. Infelizes, como diz lá em Apocalipse. Infelizes. Nas redes sociais é só amor, é só declaração de amor, é vídeo bonitinho, é vídeos de declaração de amor, igual os maridos e as esposas de vocês, que põem nas suas redes sociais, certo? Coloque nas suas redes sociais, nos seus perfis, que a outra pessoa é o amor da vida dela, que é a pessoa que ele pediu a Deus, que ela pediu a Deus, né? A Deus não, o diabo mesmo, né? Porque Deus não ia dar, não. Sabe? Que é a pessoa que ele pediu ao diabo, né? É a pessoa que ele pediu ao diabo, que ela pediu ao diabo e o diabo deu, o pai delas deu. Porque Deus não ia dar, não, porque Deus não bota ninguém no adultério. É as pessoas que entram no adultério. Certo? Deus, certo? Deus não bota ninguém, né, no adultério. Ele dá o livramento. Como ele mesmo diz, ó. A Bíblia diz que a Deus ninguém, né, ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Antes, ele dá o livramento. Certo? Então Deus dá o livramento a mim, a você, a qualquer outra pessoa. Ela assim, mesmo assim você, pela sua carnalidade, pela sua vontade própria, você vai e cai no adultério, aí é com você. Certo? Aí você vai sofrer as consequências lá na frente. Agora chegar para mim e dizer que essas pessoas não estão sofrendo nada, você tá lá? Você pode agora pode ser que seja uma coisa recente, né, gente? Também, né? Porque eu acredito que é uma coisa bem recente, de 1 ano, 2 anos aí ainda, sei lá, ou mais ou menos, independente. Certo? Tem pessoas que só vai sofrer as consequências daqui a 5 anos. A consequência maior, né? A consequência só vai ficar visível daqui a 5 anos. Tem casos assim. Tem casos que a pessoa só vai ver, a consequência só vai ficar visível daqui a 5 anos, daqui a 10, 15, 20 anos. Né? Para cada situação é uma, para cada caso é uma, porque a gente não sabe o envolvimento dessas pessoas no pecado. Só Deus conhece o envolvimento dessas pessoas em seus pecados. A gente não sabe, a gente olha pela aparência, mas Deus, ele não vê a aparência porque Deus está em todos os lugares, Deus conhece o coração, Deus conhece os pensamentos, Deus sabe aonde essas pessoas vão, o que essas pessoas fazem, queridos. Então é isso daqui, queridos, certo? Né? Falei mais do que o que eu ia falar aqui, mas é o que eu disse aqui. O pecado dela não tira, o pecado dele ou dela não tira da condição de pregador da palavra de Deus, certo? Agora, como eu disse, isso vai trazer para tal pessoa um tipo de juízo mais agravante, né? Durante ali a colheita, né? Durante a sua colheita, ela vai colher as consequências. Ela vai colher. Certo? Além de perder os benefícios aí, né? E outras coisas mais, vai perder muito mais do que ganhar, certo? Porque embarcou nesse mundo de pecado. Certo, gente? Então é isso daqui que eu quero que seja compreensível a vocês. O dom, Deus não tira. Se a pessoa tem um dom, é muito usado para pregar, tem conhecimento na palavra de Deus, é fato que a pessoa tem conhecimento na palavra de Deus, né? Mas o fato da pessoa ter conhecimento na palavra de Deus não a salva, certo? Não a salva. E outra, não a salva e nem isenta, né, das consequências futuras, não a livra de sofrer as consequências dos seus pecados. Ela pode continuar pregando, seja no canal de restauração, seja na igreja, seja em outros cantos, né? Mas se vive em pecado, vai sofrer a derrota do pecado. Vai viver a derrota, vai sofrer as consequências do pecado, certo? Então, o que ela prega pode salvar a quem as ouve, certo? Pode trazer algum aprendizado a quem as ouve, porém, certo? Pode não salvar-se a si mesmo, certo? Pode não salvar a si mesmo, o que ela prega, né? Porque o que eu prego serve tanto para quem está me ouvindo quanto para mim. A palavra, quando sai da minha boca, ela vai ao público, vai a vocês, mas ela retorna a mim. Então, a mesma coisa que eu estou pregando para vocês aqui, através desse áudio,
serve, certo? Para mim também. Ai de mim se eu, certo? Ai de mim se eu, certo? Entrar em caminhos errados. Eu vou sofrer as consequências. Mesmo eu tendo o dom de pregar, mesmo eu tendo o dom de conhecimento da palavra, mas se eu virar a casaca, se eu sair da palavra de Deus, se eu me desviar, se eu, certo? Vou sofrer as consequências, certo? Dos meus atos, porque tudo que um homem plantar, ele vai colher, queridos. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, gente. Isso é um áudio, certo? Vai ficar um tempo aí para vocês, né? Fica por 24 horas, se eu não me engano, às vezes fica até mais, depende. E depois é retirado do ar, certo? Porque aqui eu estou usando só o áudio, tá, queridos? Para falar com vocês, para responder aqui, certo? No momento eu estou afastada, certo? Daqui do canal, né? Quando eu gravar esses vídeos que eu vou postando durante os meses que eu estiver afastada, certo? Então, eu estou afastada, eu estou gravando, deixando, porque eu vou deixando preparado para ir jogar, certo? E depois, né, eu vou editar, o áudio sai do ar, certo? O YouTube retira do ar, e aí, né, eu edito os vídeos, certo? E vai depois para vocês novamente, certo? Vai ficar rodando aí. Então é isso, vocês me escutam só por áudio, porque o que é mais importante aqui é o áudio, certo? É a mensagem aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. E como sempre, queridos, quem tiver dúvida, é só deixar nos comentários, é só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou pelos meios de comunicação que eu já dei a vocês, tá certo? Então é isso, fica na paz de Deus. Se esse áudio ficar alguma dúvida sobre isso aqui, a gente volta a falar novamente. Eu tento mostrar para vocês como é que a situação, tento mostrar para vocês por outro ângulo aqui, tá certo? E a gente esmiuça, certo? Pra gente ter algum tipo de aprendizado, tá bom? E é isso, certo? Orem por essas pessoas que estão desviadas. Orem por essas pessoas que se desviaram, que antes pregavam a primeira aliança, agora pregam a segunda, ou estão no segundo casamento, ou no segundo... Orem por essas pessoas, não condenem essas pessoas, mas vamos orar por elas, para que um dia elas venham ao arrependimento, para que um dia elas percebam e vejam tudo que elas fizeram lá atrás, para a honra e glória de Deus, certo? Né? Que elas possam se voltar para Jesus de volta, de fato, que elas possam se arrepender, né? Porque hoje, né, vocês conhecem a vida dessas pessoas, então nada mais vocês sabem aí. Então, queridos, é isso. Deixo essa palavra aí para vocês, tá bom? Qualquer coisinha que eu esquecer, a gente pode retornar um outro momento, se gerar, se ficar alguma dúvida ainda sobre esse assunto, a gente pode voltar a falar, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima.